livrou. Deus eterno, humilhado foi, mas ressurgiu da tumba, meu Senhor. Eis nosso Deus no trono a reinar, vinde e adoremos. Eis nosso Rei, incomparável é, vinde e adoremos. Reinarás pra sempre, 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 reinarás pra sempre. Irmãos, bom dia. Sejam todos bem-vindos para esse momento onde a gente vai ter aqui. A gente não vai ter a divisão de salas, vamos ter esse momento onde a gente vai poder cultuar o Senhor. Nós vamos orar, pedindo que Deus abençoe esse tempo. Logo após, vamos fazer uma leitura das Escrituras. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela dádiva da vida, pelo perdão dos nossos pecados, pela oportunidade de conhecer o Senhor e de viver esse conhecimento todos os dias. Sabemos que não somos merecedores, mas sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem permitido a ação do Espírito Santo em nossas vidas e nos dado o privilégio de poder aprender da Tua Palavra e desfrutar da graça do Senhor que é abundante sobre nós. Queremos pedir que o Senhor receba em nome de Cristo esse culto, que seja para o Senhor como forma de gratidão, principalmente porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Por isso nos conduz nesse momento, em cada situação, em cada palavra, cada cântico, na pregação também, que o Senhor esteja nos conduzindo. Segundo a Tua boa mão, nós oramos, nós pedimos e agradecemos. Amém. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53. Vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o 6 inicialmente. Isaías 53, do versículo 1 ao versículo 6. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele
a iniquidade de todos nós. Amém? Daqui a pouco a gente continua. Convido o pastor Lucas. Vamos ficar em pé. Vamos cantar 2 louvores ao Senhor. Bom dia, irmãos. Vamos começar cantando Gloriosa Manhã. Isaías 53.
Isaías 53 ainda, versículo 7 até o 12. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Nesse momento eu quero convidar a irmã Tana, ela tem uma palavra. Bom dia. Bom, hoje é um dia especial, né? E louvamos pela vida da nossa querida irmã Inara. Agradecemos ao Senhor por tê-la conosco, pelo seu testemunho, né? Pela pessoa que ela é, pela esposa e mãe cuidadosa, né? E por ser uma serva fiel ao Senhor, sempre disposta a cooperar. Agradeço a Deus pelas vezes que ela contribuiu conosco na sociedade feminina, me ajudou bastante já. E queremos dizer, Inara, que você é muito especial e muito importante para todos nós. Eu convido Inara aqui e vou convidar duas pessoas. Vou convidar Esté para orar por Inara e vou convidar Raquel para entregar o presente, porque Raquel pesquisou bastante, viu? Parabéns, querida. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade em nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos concedeu a salvação. Obrigada porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. Hoje nós te agradecemos pela vida de Inara. Obrigada porque o Senhor concedeu a ela mais um ano. Obrigada porque o Senhor a tem sustentado. Obrigada pela sua família. Obrigada porque ela tem servido ao Senhor com zelo aqui nesta igreja. Muito obrigada pela vida dela. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando, bem como também toda a sua família. Em nome de Jesus, amém.
Vamos então ficar em pé, cantar os parabéns. Eu convido o pastor e depois ele tem a palavra, uma palavra à igreja também. Vamos então cantar parabéns. Pois bem, meus irmãos, este final de semana está sendo um final de semana maravilhoso, porque é o aniversário da minha esposa, os pais dela estão aqui com a gente e também Isaac quer dar uma notícia para a igreja. Você vai ser o quê, pai? Velho. Ele vai ser irmão mais velho agora e Nara está grávida também. Então, graças a Deus por isso. E obrigado. Obrigado. Podem sentar, irmãos. Obrigado por se alegrarem conosco. Vamos só orar. Eu vou convidar o irmão Daniel para orar. O irmão Daniel pode vir aqui, irmão Daniel? Orar por sua filha, agradecendo aí pelo outro neto. Pode sentar. Bom dia, irmãos. Primeiro quero agradecer sempre que eu tenho a oportunidade de agradecer a igreja pelo carinho que a igreja tem demonstrado desde o primeiro dia. A gente percebe a receptividade dos irmãos com a nossa primogênita, a princesa do Pai. E é muito feliz, a gente fica muito feliz e mais tranquilo de estar distante, mas sabendo que ela está sendo bem cuidada, né? Então, é motivo de louvar e agradecer ao Senhor pela vida dela e, mais uma vez, pelo pastor Israel, Lucas e por todos os irmãos aqui. Obrigado, irmão. Senhor Deus e Pai, grandioso Deus, louvamos a Ti. Somos gratos pela salvação que temos no Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, derramou seu sangue, mas também não ficou na morte, venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E nessa vitória sobre a morte, temos a esperança da vida eterna pela fé, porque o Senhor pagou um preço por nós, um preço impagável. Louvamos a Deus, somos gratos a Ti, Senhor Deus, não só pela salvação, mas por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Louvamos também, Senhor Deus, pela nossa família, agradecemos ao Senhor, também agradecemos por essa igreja, por esse trabalho que tem sido aqui feito, Senhor Deus, de forma que tem glorificado o Teu nome, tem resgatado almas para o Teu reino. Obrigado, ó Deus, que o Senhor continue abençoando o ministério do pastor Robério, o pastor Israel, a Lucas e aos irmãos aqui que têm servido ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo, também por mais um ano de vida de Nara, que o Senhor continue abençoando ela, que ela continue servindo ao Senhor como esposa, como mãe, como serva a Ti, Senhor Deus, e que possa também com os irmãos aqui crescerem em santidade e em servidão ao Senhor. Louvamos a Ti e agradecemos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Roberto é o meu pastor de lá. Isso é uma ovelha que gosta do pastor, né? Fazer que nem o irmão Deval na posse. Lembra, né, irmão Deval? Irmãos, eu quero meditar com vocês em Romanos capítulo 6. Eu quero pedir que você, por favor, abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4.
Romanos 6, do 1 ao 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Hoje eu gostaria de trazer o tema Ele ressuscitou e a minha vida está nele. Quando nós olhamos para esse texto e outros textos das Escrituras, nós podemos perceber que Jesus morreu. O versículo 4 diz: fomos sepultados com ele na morte. Jesus, ele foi morto, Jesus, ele foi sepultado. A morte de Jesus revela a sua perfeita humanidade. Jesus foi homem, carne e osso. É interessante que isso é importante para a gente compreender, porque diante do grande plano de Deus para as nossas vidas, o Filho do homem que morreu, que foi sepultado, ele foi um ser humano, como eu e você. Um homem que tinha carne, um homem que tinha osso, um homem que tinha sangue, como todos os homens, como todos aqueles que foram criados. No entanto, ele não tinha pecado, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Ele, como diz Isaías e outros textos bíblicos, ele se ofereceu voluntariamente para morrer por todos nós. E aqui é uma identificação perfeita da humanidade de Jesus. Às vezes a gente olha muito para aquele lado que Jesus comeu, mas Jesus teve sede, teve isso, teve aquilo, mas Jesus morreu. É interessante porque tem um texto no livro de Hebreus, se você quiser abrir, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Jesus provou a morte. E um ponto aqui, irmãos, é que ele, como Criador, ele se identifica com a criatura. Como Criador, ele procura se identificar com a criatura. No próprio texto aí de Hebreus 2, você pode abrir, verso 14, verso 15, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É impressionante esse texto, porque pela morte de Cristo nós temos a vitória sobre a morte também. E ele trouxe para nós uma esperança, nos libertando da escravidão, que isso era por toda a nossa vida e por toda a eternidade. Mas ele possibilita para nós, através da sua morte e ressurreição, a gente ser livre de tudo isso. A gente poder agora desfrutar de fato da verdadeira liberdade, da verdadeira esperança, da verdadeira paz com Deus. Mas ainda um outro ponto: Jesus morreu e nós estamos unidos com ele na sua morte. A partir do momento que nós cremos em Cristo, isso vai por toda a eternidade. Interessante, porque lá em Romanos, capítulo 6, versículo 5, diz assim, irmãos:
porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Você percebe? É agora uma ligação para sempre. Nós estamos unidos a ele. E essa união é uma união que possibilita a nós uma nova vida com Deus. É como se essa íntima união da carne com carne, das criaturas com o Criador, possibilitasse uma aproximação que de forma nenhuma nós teríamos. E isso tudo porque Cristo ressuscitou. E a nossa fé, ela não é inútil, não é vazia, pelo contrário. Quando nós nos aproximamos de Cristo, e quando essa união é selada, nós também nos identificamos com Ele. Somos chamados de cristãos, somos chamados de discípulos de Jesus, somos propriedade dEle. E o que isso traz e deve trazer para nós? Esse seria o ponto-chave da identificação de todos os filhos com o seu Criador. Todos os filhos foram identificados juntamente com ele na sua morte. Isso torna esse momento uma união perfeita. Uma união perfeita que, conforme Romanos capítulo 8, diz que nada pode mais nos separar do amor de Deus. Em outras palavras, essa união ela é real. Se você voltar aí um pouquinho no livro de Romanos, capítulo 5, verso 17, diz assim, irmãos: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse texto é interessante porque ele fala de uma justiça, fala de uma abundante graça, mas fala que nós reinaremos em vida por meio de Jesus Cristo. Irmãos, isso traz para nós algo que nada nesse mundo pode dar. A esperança de poder está eternamente com Cristo. Isso traz segurança, isso traz, eu diria, uma paz perfeita. Não que a gente não passe por lutas, batalhas, mas essa união com Cristo faz com que a gente possa suportar tudo o que nós passamos em nossa vida, mas mesmo que haja algo tão difícil, nós temos uma esperança de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, a morte de Jesus, ela é importante para nós. Jesus também morreu e isso possibilitou a mediação. Antes da gente conhecer Cristo, talvez alguns aqui tinham outros mediadores. Talvez você acreditava em Maria, em José, em você mesmo. Talvez nos nossos recursos. Mas a partir do momento que nós cremos em Cristo, esses mediadores falsos saem e entra o verdadeiro mediador. Jesus, ele carrega em si a necessidade de mediação dos homens. A impossibilidade de todos os homens chegarem a Deus era real por conta da escravidão do pecado. Jesus oferece algo a Deus que possibilita essa mediação. Jesus oferece sua própria vida. São vários os textos, mas eu queria listar apenas um, que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se entregou, ou se deu em resgate por todos. Ele se tornou mediador porque ele se deu. E se ele se deu, isso revela algo dele para nós. E até Paulo vai dizer: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. De fato, nós entendemos que, como Cristo se doou, agora nós podemos ir até Deus, porque Ele é o real mediador. Então a morte para nós não é mais um medo, não é mais a incerteza, a insegurança. Quando alguém morre em Cristo,
O próprio apóstolo Paulo vai dizer que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Charles Spurgeon, ele disse certa vez: eu não posso reclamar uma dívida de um devedor morto. E embora eu seja um devedor à lei, estando eu morto. De fato, nós, sem Cristo, nós não temos a esperança, nós não temos vida, nós não temos certeza. Há só insegurança sem Cristo. Mas com Cristo, nós podemos entender que a grande maravilha da morte de Cristo é que nós nos identificamos com Ele nessa morte. E não há mais dívida a pagar. Nós não somos mais devedores a Deus. Cristo quitou a nossa dívida. E aqui quebra algo em muitos momentos da nossa vida. A gente parece que às vezes acha que ainda está devendo a Deus. E tem que fazer por onde, né? Aquela ideia ainda do paganismo, do passado em nossas vidas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Não, Cristo já fez. A nossa identificação com Ele nos deixa livres do pecado, nos deixa livres da maldição da lei, nos deixa livre de uma vida de total distanciamento de Deus. E agora, mortos em Cristo, nós estamos livres para viver com Ele, e isso por toda uma eternidade. Isso foi o que Cristo fez, Ele morreu. Mas Cristo não morreu, Cristo ressuscitou também. Não apenas morreu, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou de uma forma tal, como diz o texto em Romanos 4, 6 e 4, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Amém, irmãos? Ele está vivo. Deus ressuscita Jesus e possibilita para nós, como evidência, a sua justiça perfeita. E essa justiça perfeita, nada poderia segurar aquela pedra. Quando Deus, Ele determina, quando Ele decreta, quando Ele ordena, nada pode impedir. Nem o Império Romano, nem todos os soldados de César, nem todas as forças do mal poderiam segurar aquela pedra. Jesus, Ele iria ressuscitar e Ele ressuscitou. Nada, ninguém poderia deter a ressurreição de Jesus. É interessante porque lá em Lucas 24, se você puder ir para lá, por favor, versículo 5 ao 7, vai nos dizer assim, Lucas 24, do versículo 5 ao 7, diz: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Grave isso. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Daquele dia não passaria, irmãos. Aquele era o dia que Jesus ressuscitaria. E aqui está sendo lembrado para aquelas mulheres. Mas Jesus pregou isso, ensinou isso. O texto diz: Ele não está aqui, ressuscitou. Elas deveriam acreditar. Sua ressurreição é uma parte vital do Evangelho. Está sendo pregado no Evangelho, está sendo ensinado no Evangelho. E aqui algo é mostrado, irmãos. É mostrado o poder de Deus, o grande poder de Deus. Agora, os céus se abrem para os homens por conta da ressurreição. Agora, a vitória contra o pecado é possível por conta da ressurreição. Agora, o reinado da morte termina por conta da ressurreição.
Agora o domínio de Satanás acaba por conta da ressurreição. Nós temos agora da parte de Deus a oportunidade de ter vitórias em nossa vida contra o pecado. Antes não tínhamos, éramos escravos, o pecado manipulava as nossas vidas. Nós não tínhamos força para dizer não ao pecado, mas Jesus ressuscitou. E por Jesus ressuscitar, agora nós temos vitória. Nós somos vitoriosos. A ressurreição de Jesus, de fato, é a parte gloriosa da nossa identificação. Veja Romanos 4, quando lá diz assim, 6 e 4 e 5, diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Aqui nós temos uma verdadeira novidade de vida. Uma verdadeira novidade de vida. Que verdadeira novidade de vida é essa? Agora, por conta da ressurreição, seremos moradores do céu. Isso antes não tinha na nossa vida, a gente não tinha essa esperança. A expressão que talvez muitos de nós usamos aqui é: se eu fizer por onde, eu estou pelejando para ir. Eu não tenho essa certeza. Mas agora nós podemos abrir a nossa boca e dizer: sim, eu vou para o céu. E por quê? Porque Cristo ressuscitou. Mas ainda, eu posso rejeitar o pecado na minha vida. Eu não tinha força para isso. Eu não tinha capacidade para isso. Mas hoje eu posso dizer não ao pecado. Vai ser difícil, muitas vezes vai. A tentação vai vir. Vai ser muitas vezes difícil você rejeitar um pecado, mas Deus capacita-nos a dizer não ao pecado. O Espírito Santo habita em nossas vidas e nós podemos dizer não ao pecado por conta da ressurreição de Jesus. Mas também nós somos portadores da vida eterna. Eu e você podemos dizer que hoje nós temos uma vida que ultrapassa o natural. O natural é morrer, para os homens acabou. Mas agora Deus nos dá uma possibilidade de viver o sobrenatural. E o que é o sobrenatural? É eu e você podermos ter a vida eterna. Uma vida que jamais será tirada de nós. A grande maravilha, queridos, da morte de Cristo é que nós estamos identificados na sua ressurreição com Ele. Nós precisamos crer nessa realidade tão poderosa e tão bíblica e tão ensinada pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas e agora? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e agora? Jesus está vivo. Ele está vivo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E é interessante porque no capítulo 6, e o pastor vai pregar à noite, né, se eu não estou enganado, mas eu não vou pregar o seu texto não, viu, pastor? Versículo 8 e 9 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, nós temos de fato a possibilidade de viver. Cristo está vivo. Jesus está vivo agora e glorificado, né? Lá em Filipenses 2 vai falar da humilhação e da exaltação, e na exaltação o texto vai dizer que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e todos digam que Ele é o Senhor. Lá em Hebreus também vai dizer: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí ele diz:
depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo está vivo. E porque Ele está vivo, Ele intercede por nós diante de Deus como um sacerdote perfeito. No próprio livro de Hebreus também nos diz assim, irmãos: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele está intercedendo por nós. Ele está cuidando de nós. A sua posição como mediador dá acesso direto a Deus. Ele está sentado à direita de Deus. E isso faz com que nós temos agora um novo e vivo caminho para nos aproximar de Deus. Isso nos possibilita também uma aproximação de Deus. Irmãos, hoje nós podemos orar de onde nós estamos e nós podemos conversar com Deus. Nós podemos ler as Escrituras e entender as Escrituras. As Escrituras, elas são aplicadas à nossa vida. Em outras palavras, eu e você agora temos um acesso tão real diante do Senhor, que isso possibilita para nós uma comunhão que nada nesse mundo pode atrapalhar. Mas lembre, Jesus não vive por um momento, Ele vive para sempre. Como nós temos a vida eterna, lá em Romanos 6 e 9 diz assim: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Agora ele não vai mais morrer. Certa vez, e isso faz muito tempo, eu cheguei em um lugar e alguém estava falando das injustiças do mundo e tudo mais. Aí alguém falou de Jesus. Aí essa pessoa disse assim: se ele viesse de novo, matariam ele da mesma forma. Não matariam. Não vão matar. Ele não vai mais morrer. Ele morreu uma única vez. É ensinado nas Escrituras. E isso possibilita para nós algo também tremendo para as nossas vidas. Não haverá mais pecado no céu. Não haverá mais morte no novo céu e na nova terra. Nós agora podemos entender que a morte já não tem o domínio sobre ele. E ela não terá o domínio sobre nós. É interessante porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas aí Paulo diz: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe? Eu e você temos vitória por meio de Jesus Cristo. Vitória sobre a morte, vitória sobre a natureza pecaminosa que nos escraviza. É uma vitória que vai além desse mundo visível, porque a nossa vitória em Cristo nos leva à eternidade com Jesus, para sempre com Jesus. Por isso, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Diante disso, irmãos, nós podemos perceber que a salvação que Ele nos dá é uma salvação eterna. E em Jesus nós estamos ancorados. Em Jesus nós podemos ter, de fato, a verdadeira segurança. Nós estamos seguros. E essa segurança deve trazer para nós uma paz. Uma paz que Ele pode, em todos os momentos, estar comigo. Conduzir minha vida. Guardar minha vida.
tem 2 textos ainda que eu gostaria de ler. O primeiro é em Hebreus 7, 24 a 26, que diz assim: este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Salvar totalmente. É uma salvação perfeita, é uma salvação poderosa, é uma salvação completa. Não vai, como eu vi certa vez, e o pastor David vai lembrar, e eu acho que os irmãos aqui que foram para a associação, não vai ter uma pontinha não, né? Não tem nenhuma pontinha, não tem. É completa a salvação. Ele fez tudo. E a palavra que manifesta essa perfeição é quando ele diz: está consumado. Não precisa eu e você fazer mais nada. Está consumado. Mas ainda em Hebreus 6, a partir do 18, diz: para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós podemos então entender aqui, queridos irmãos, que Jesus é aquele que de fato é a âncora da nossa alma. É aquele que traz para nós a verdadeira e perfeita segurança. É aquele que nós podemos confiar. É aquele que nós podemos descansar. É aquele que nós podemos, de fato, colocar toda a nossa fé, e descansar plenamente nos braços dele, e descansar plenamente nele. Diante disso, eu queria trazer algumas aplicações para a gente pensar e aplicar. Primeiro, é a identidade no caminhar dessa novidade de vida que eu e você temos. O apóstolo Paulo, ele utiliza a imagem do batismo como o sepultamento. Para que algo novo nasça, o velho precisa obrigatoriamente ser enterrado. Então aqui, é muito importante isso aqui, que a gente atente para isso. O velho precisa ser enterrado. Por isso que várias são as expressões dizendo nas Escrituras que nós devemos mortificar o velho homem. No próprio texto de Romanos, capítulo 6, versículo 13. Leiam comigo, o 12 e o 13. Diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, nós precisamos matar o velho. E nós matamos o velho a cada dia em nossas vidas, com nossas atitudes, com nossas ações. Nós crucificamos o velho. Nós fazemos com que ele morra. E isso só é possível quando eu e você seguimos Cristo. A reflexão que fica dentro disso é que muitas vezes tentamos viver a ressurreição de Cristo sem aceitar a morte com Ele. Nós queremos viver a ressurreição, mas não queremos morrer. Nós fomos identificados com Ele na morte e na ressurreição. Precisamos morrer também. Se eu e você insistimos em seguir os nossos hábitos, em guardar amarguras, e muitas vezes a mentalidade do velho homem, é como se a gente estivesse dizendo assim, queridos irmãos: Cristo não está, eu não estou me identificando com Cristo na morte. Mas
pense um pouco ainda em relação a isso. Eu preciso estar vivo para Deus. Estar vivo para Deus significa, para mim, uma fonte de profundo poder e vitória. Isso vai me trazer alegria, vai me trazer propósito. Isso vai fazer com que as circunstâncias terrenas sejam vencidas. E eu não seja levado pelo que o mundo impõe a mim. É tanto que nos é dito em Romanos também: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Considerai-vos mortos para o pecado. Isso faz toda a diferença. E aí eu saio da escravidão para agora uma vida de serviço por amor. Eu vou servir a Deus por amor. A implicação prática da ressurreição é essa: eu não sirvo mais o pecado, mas agora eu sirvo a Cristo, que morreu por mim, que me justificou e que deu a mim agora, a nós, a todos nós, uma vida de obediência, e isso é prazeroso, servir ao Senhor. Por isso, irmãos, diante de tudo que foi falado aqui, 3 palavras finais eu vou deixar dessa pregação. A primeira: lembre-se, Cristo não morreu em vão. E eu diria que Ele resgatou a minha vida e a sua vida com um propósito. Esse propósito é glorificar Ele. A segunda: você não é e eu não sou mais escravo do pecado. Que a nossa mente ela seja cheia dessa verdade. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não faço mais o que o pecado quer. E eu tenho força para me libertar do pecado, porque Cristo me libertou do pecado. E aí eu vou viver essa nova vida. E a terceira: a ressurreição garante que o nosso passado ele foi sepultado e que o nosso presente é seguro. E diante disso, eu vou viver Jesus todos os dias da minha vida. Todos os dias eu vou poder contemplar a presença de Jesus, porque Ele trocou algo que antes eu não tinha e trouxe a mim agora essa certeza. Antes eu não tinha essa certeza, mas agora eu tenho essa certeza. E agora eu posso gritar a pulmões: eu estou livre. Eu estou livre. E por isso eu posso crer no amanhã. Que Deus nos dê a graça de poder lembrar disso. Ele ressuscitou e nós estamos vivos e nós podemos viver essa esperança todos os dias. Vamos orar.